Olá, bom dia pessoal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre memes na internet, né? E a minha primeira preocupação, estava até conversando aqui fora do palco, é não cair, tropeçar, cometer uma gafe, porque imaginem só uma palestra de meme que virou meme. Então, não é o caso, vou conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que a gente pensa, né? Ser a zoeira na internet, né? Eu acho que todo mundo aqui já recebeu um meme, seja no Instagram, no Facebook, enfim, no Twitter. Todo mundo, de alguma forma, já se relacionou com essa linguagem. Mas, o que eu queria conversar com vocês hoje é o seguinte: por que a gente precisa falar sobre os memes? Será que os memes é só brincadeira, zoeira, diversão? Será que tem alguma coisa mais importante por trás dos memes? E eu acho que isso que é o recado que eu queria deixar para vocês, para a gente pensar, refletir durante a minha palestra. Como que os memes influenciam a nossa vida? Será que a linguagem dos memes ela muda a forma como a gente comunica com o outro? Será que essas mensagens curtas, esse deboche, essa paródia está mudando a nossa forma de se relacionar com o mundo? E é por isso que a gente precisa falar sobre os memes, né? E eu acho que é interessante, a primeira coisa da gente pensar é que os memes dizem muito sobre o mundo que a gente vive. O que eu quero dizer? Sabe aquela sensação que o dia está passando rápido, que de repente você presta atenção, nossa, já estou em setembro, nossa, daqui a pouco já é Natal, nossa, eu não consigo fazer tudo o que eu queria fazer, estou sempre acelerado, correndo, pensando no que eu posso produzir ou não. Essa sensação diz muito sobre os memes. Os memes não são obra do acaso e eles não são sucesso porque são engraçados e divertidos. Claro, todo mundo dá risada, é interessante. Mas eu acho que o mais importante de se pensar sobre os memes é que eles representam muito a vida que a gente leva. Corrida, acelerada, efêmera. E por isso que quando a gente está falando sobre os memes, na verdade a gente está falando sobre a nossa vida, sobre as relações que a gente está construindo. Então, além da brincadeira e da zoeira que todo mundo conhece, isso é o mais importante. Que tipo de relação a gente está construindo um com o outro? E como eu já disse, a velocidade é um aspecto impressionante dos memes, né? Então ninguém faz um meme pensando daqui um ano, vou fazer um meme porque daqui um ano todo mundo vai lembrar. Não. Todo mundo faz um meme pensando em algo curto que aconteceu, né? Alguma coisa para brincar, parodiar, enfim, fazer uma zoeira, né? E com essa ideia de divertimento rápido. O que é um divertimento rápido? É aquilo que você passa ali na sua timeline do Facebook, do Twitter, você dá risada, acha divertido e pronto, sumiu, acabou, já foi. Ninguém vai lembrar amanhã. Se eu perguntar para vocês, alguém lembra de 3 memes de ontem, de anteontem, da semana passada? Dificilmente a gente vai lembrar. Justamente porque a característica do meme é essa, divertimento rápido, imediato e efêmero. Bom, nesse exercício que eu estou propondo para vocês, da gente pensar além da brincadeira, da zoeira, tem algo muito importante que eu queria conversar com vocês hoje, que é o próprio funcionamento da internet. Muitas vezes a gente recebe um meme e nem pensa como é que funciona a dinâmica da internet, das redes sociais, né, e principalmente dessa palavrinha-chave que são os algoritmos. Então eu queria falar para vocês rapidinho como é que é essa dinâmica, para a gente entender por que a gente gosta tanto dos memes. Então vamos lá. Vamos pensar que aqui fora é a internet. Com tudo que a gente conhece, redes sociais, Google, Facebook, enfim, todo o universo da internet. E ali dentro somos nós, né? Sou eu, vocês, enfim. Percebam que por volta aqui nesse círculo, a gente tem uma série de empresas, né? Yahoo, Google, Facebook, Instagram, e vocês podem pensar em todas as empresas de internet que trabalham. O que acontece, pessoal? Tudo que a gente recebe nas redes sociais é editado. O que eu quero dizer? Alguém seleciona aquilo que eu vou ver, certo? Porque imaginem só, se você tem 1000 amigos no Facebook, por exemplo, é impossível você acompanhar tudo o que seu amigo está compartilhando, que ele está postando. Alguém seleciona aquilo que você vai ver. E quem faz essa seleção? Os algoritmos. E os algoritmos estão aqui, selecionando tudo que você vai ver, tudo que você vai curtir, compartilhar, enfim, criando esse fenômeno aqui. Conseguem reparar no que aconteceu? Por que não tem vermelho, verde, amarelo?
dentro daquela bolha. E essa é uma ideia de um pesquisador chamado Elie Pariser, né, que é um norte-americano, que chama esse fenômeno aqui de filtro bolha. O que é a bolha? É exatamente essa organização da informação para te atender sob medida. Então, o que é esse azul? São seus amigos preferidos, a foto que você compartilha, a sua banda favorita, seu time de futebol, o time que você torce, tudo feito para te agradar. E por que eu sempre trago essa informação? A gente vive hoje em formatos de bolha, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que está acontecendo no país, com brigas de grupos A contra o grupo B. Muito passa por esse fenômeno, que os algoritmos estão selecionando aquilo que mais me agrada. E os memes, o que eles fazem? Nos agradam o tempo inteiro, né? Dificilmente você vê um meme e, não quero. Geralmente você vê, dá risada, compartilha. E essa dinâmica é fundamental para a gente entender como é que funciona a internet, né? Esse lugar onde os memes circulam. Outro fenômeno para a gente entender as redes sociais e os memes é esse aqui que eu chamo de paradoxo da escolha. Na verdade, não sou eu, é um pesquisador chamado Barry Schwartz, também um norte-americano. E vamos pensar junto aqui. Sabe quando você entra no Netflix ou no YouTube e você fica lá? Entra, com o controle remoto procurando. Aí tem lá uma seção dramas, comédias, séries de TV, e você fica o tempo inteiro. Daqui a pouco você presta atenção, já passou 15 minutos e você não escolheu nada, né? Acho que todo mundo aqui já teve essa sensação, né? Você começa a cutucar assim a esposa, começa a brigar, e aí que a gente vai assistir? Aí ninguém, desliga a televisão, né? O que é esse paradoxo da escolha? É exatamente essa sensação que a gente tem tantas opções, tem tanta informação, que você acaba escolhendo nada. E como é que isso funciona? Não precisa nem ser na internet, isso é algo que está acontecendo no nosso mundo. Você vai comprar um carro, você fica 2, 3, 4 meses pensando, essa marca ou aquela, será que esse carro com essa característica ou B? E você fica pensando, daqui a pouco passou 5, 6 meses, você não conseguiu tomar uma decisão. Para isso, a gente tem um nome, paradoxo da escolha. E o que é o mais grave do paradoxo da escolha? É que quando você costuma fazer uma decisão, você acaba se frustrando. Então pensa só, você está lá no Netflix, ficou 15 minutos assistindo um vídeo, bom, vai ser esse, vou assistir esse filme. Passa 5 minutos, você começa, né? Nossa, mas podia ter escolhido outro, né? Por que eu sempre falo sobre esse fenômeno? Isso tem tudo a ver com a nossa experiência das redes sociais. Sabe essa sensação que está um monte de coisa acontecendo e você quer acompanhar tudo, mas, sei lá, parece que está perdendo alguma coisa, quer ficar conectado no Instagram, quer ficar conectado no Facebook, tudo ao mesmo tempo e você fica acelerado, sem conseguir de fato prestar atenção em alguma coisa. E está aí a razão do sucesso dos memes, né? São curtos, autoexplicativos, você não precisa de muita atenção, ele passa rapidinho e você não precisa ficar escolhendo muito, né? Diferente, por exemplo, de um textão, né, que a gente conhece no Facebook, tá? Bom, agora uma questão muito importante que eu queria trazer para vocês é que o meme, na minha concepção, é uma linguagem. O que isso significa? O meme, a primeira vez que essa ideia surgiu foi com um pesquisador chamado Richard Dawkins, num livro chamado Gênio Egoísta, e a ideia dele é assim, o meme viraliza na sociedade como uma pequena unidade da cultura. Mas, na minha opinião, o que é o meme? É uma linguagem que atende uma demanda do mundo que a gente vive, esse mundo acelerado, corrido, que eu estou dizendo para vocês das redes sociais, né? Então vamos começar a falar propriamente dessa linguagem dos memes. Eu já vi que vocês estavam um pouco preocupados, né? Poxa, será que ele não vai falar de meme? Estão aqui os memes, tá? Como é que funciona, então, a linguagem que a gente chama de micronarrativa? O que é uma micronarrativa? Bom, primeiro, uma narrativa é aquilo que tem começo, meio e fim, certo? A micronarrativa é aquela que você encurta tudo e se autoexplica, como nesse caso aqui. Então todo mundo já entendeu, né, que a mãe do garoto, né, ou da garota que compartilhou esse meme, fala muito, certo? Isso é autoexplicativo, e os memes têm muito disso. Além dessa paródia, né, o cara envelheceu tanto de escutar a mãe falar,
o mais importante é essa característica de encurtar aquilo que ele tem para dizer, né? Muito bom, né? Esses memes eu retirei da minha pesquisa de mestrado, né? Que eu fiz uma escola aqui em São Paulo. E muito interessante que esse meme, um aluno compartilhou e falou assim para mim: professor, esse aqui sou eu, né? Então, como é que funciona essa característica de deboche e de ironia? Imagine que aqui tivesse um cidadão, né, um personagem com papel higiênico na mão. Não ia chamar atenção. Então, pensa no que eu estou dizendo. Nas redes sociais, muita informação, todo mundo correndo, você precisa de um elemento para chamar logo de cara a atenção das pessoas. Então, nesse caso, bom, eu faço o papel de trouxa num nível industrial, gigantesco, né? Então, essa que é a brincadeira que o nosso companheiro aqui fez. Bom, outra questão importante sobre os memes está relacionada aos afetos. Como eu disse para vocês no começo da apresentação, os memes não são apenas divertidos e engraçados. Eles estão mexendo com os nossos próprios sentimentos, né? Então, o que acontece? Essa linguagem aqui, falciane, otariano, crush, eu acho que todo mundo aqui conhece algum tipo de expressão que surge das redes sociais. Esse tipo de mensagem, de relação, está cada vez mais presente no cotidiano da escola, por exemplo, né? Eu sei que tem alguns alunos aqui, todo mundo sabe que alguém provoca amiga com um meme, provoca um coleguinha com uma outra zoeira, porque é isso que eu estou dizendo, os memes passaram a mobilizar os nossos afetos, por mais maluco que isso pareça, né? Eu sei que muitas vezes os memes são tratados como, isso é coisa da internet, isso é um assunto menor, né? Bom mesmo é ler livro, né? É uma tendência que a gente tem, mas no meu modo de ver, quando a gente começa a ter esse tipo de relação aqui, de mobilização de afetos, dos sentimentos, a gente precisa entender cada vez mais, né, essa linguagem. Como é que ela entra na nossa vida? Será que a gente compartilha um meme para provocar um aluno? Será que a gente provoca os professores com memes? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Muitas vezes, sob uma desculpa de ser uma brincadeira e uma piada, a gente encontra memes com bullying, memes com violência simbólica, com agressões raciais, agressões de gênero. Então, quando a gente fala que a gente precisa discutir meme, é também um pouco pensar como é que os afetos estão circulando nas mensagens, né, e nessa zoeira. Porque nem sempre uma zoeira tem como objetivo, como é nessa imagem, de brincar. Muitas vezes ela também quer, enfim, provocar ou trazer algum tipo de deboche pessoal. Bom, outro elemento marcante da linguagem dos memes é aquilo que a gente chama de zoeira. E vocês sabem que no Brasil, de fato, a zoeira não tem limites, né? Para quem o brasileiro é um caso único no mundo que precisa ser estudado, né? Inclusive eu estava conversando com um amigo meu que pesquisa games e ele me disse, cara, é impressionante como os jogadores brasileiros, né, em jogos internacionais, são odiados, porque o objetivo comum é chegar até o outro lado do palco, o brasileiro fica empurrando o cara para o lado, tenta passar uma rasteira. Esse comportamento do brasileiro sobre essa ideia de que a zoeira não tem limites é muito importante para entender como é que essa linguagem está cada vez mais, né, no nosso cotidiano. Ou seja, hoje, essa dimensão que eu falei para vocês de tudo é engraçado, tudo é divertido, a gente tem que rir, porque como é que essa zoeira entra na nossa vida? Vamos pensar junto. Está todo mundo correndo, certo? Está todo mundo ocupado, com dificuldade de organizar a agenda, pressionado, nossa, eu não consigo fazer nada. O meme, na verdade, essa zoeira na internet, é uma espécie de conforto, né? É uma espécie de carinho que você recebe nessa dureza que a gente vive no dia a dia. Então, por que a zoeira, né, faz tanto sucesso, né, nas redes sociais? É justamente por atender essa nossa necessidade de ser acolhido, de dar um riso, né, de fazer um sorriso. Bom, isso é basicamente a minha sensação agora, olhando para vocês, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, se faz sentido, eu espero que sim, mas eu acho que esse é um outro elemento muito importante dos memes, essa autorreferência, né? Eu tenho uma aluna que ela sempre diz, professor,
muitas vezes eu não sei o que dizer, mas sempre tem um meme pronto para dizer aquilo que eu queria, né? Então, os memes tomaram essa dimensão e eu deixei essa logo para o final, justamente para fazer essa provocação comigo mesmo, né? Será que eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando? Espero que sim. Bom, já caminhando para o final da nossa conversa, por que tudo isso que eu disse até agora é importante para a escola? Eu sou educomunicador. O que é o educomunicador? É aquele que trabalha com comunicação e educação, educação midiática. E por que é importante a gente trabalhar com os memes na sala de aula, na escola? Mesmo que a gente proíba os memes, que não seja possível utilizar os memes, a escola acha que não é interessante, tudo bem, eu acho que cada escola tem a sua perspectiva. Mas por que é importante levar os memes para dentro da sala de aula? Porque os memes falam sobre o tipo de relação que os estudantes estão construindo. Isso é mais importante. Mesmo que proibido na sala de aula, o meme está carregando as mensagens, os sentidos, os afetos, aquilo que as pessoas estão pensando sobre um determinado tema. E sempre que a escola está próxima do universo cultural do estudante, mais chances de construir pontes educativas, da educação ser mais, digamos assim, prazerosa, mais dinâmica. Então, não é que o meme é engraçado, divertidinho e a gente precisa cortar. Não é isso. A gente precisa entender que ela faz parte, né, da vida desses estudantes. E uma última provocação que eu queria deixar para vocês, será que os memes resolvem todos os nossos problemas? Pensem só, tudo que eu disse sobre essa questão dos divertimentos fáceis, de tudo virar brincadeira e piada. Será que para entender o que está acontecendo no nosso mundo, dá para ser com meme? Ou será que a gente precisa estudar um pouquinho mais? Será que a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo lendo, entendendo o que está acontecendo no país, né? E eu digo isso porque os memes muitas vezes são colocados na escola, onde é o universo do meu trabalho, como o coro dos contentes. O que é o coro dos contentes? Ah, é festa, alegria, vamos usar meme. Mas será que é essa educação que a gente quer? Que é tudo festa, tudo alegria? Ou a gente precisa pensar um pouquinho mais no nosso país? Será que a gente precisa pensar um pouco mais nos problemas que a gente tem? E será que os memes vão responder isso? Essa é a minha provocação para vocês e muito obrigado.